Muito bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Rogamos que o amor e a paz do Mestre Jesus nos fortaleça e nos conduza nessa manhã. Como o André disse, o tema de hoje é a parábola do bom samaritano. E é um tema empolgante, porque falar das parábolas, como nos afirma Emmanuel, é entrar em contato com os mais divinos sentimentos do Mestre. Cada palavra contida nas parábolas, expressa os sentimentos mais divinos de Jesus por nós. Cada palavra é a expressão do amor de Jesus para com a gente. Mas o que são parábolas? Parábola vem do termo grego, do verbo grego parabalém, que significa colocado ao lado de. Continua o grego, né? Explico. Ou seja, as parábolas são histórias, narrativas, e que elas vão apresentar comparações. Então, num sentido maior, quando a gente estuda parábolas, o que a gente deveria buscar? Comparar as nossas atitudes às atitudes que estão sendo apresentadas na parábola. Atitudes ou personagens. Jesus era um mestre, disso não nos resta dúvida. Mas nós vamos ver como que Jesus ele tinha a capacidade de ir nas situações mais simples, mais corriqueiras do dia a dia, e dentro dessa simplicidade ele conseguia extrair grandes ensinamentos. E esses ensinamentos, como na parábola do bom samaritano, hoje fica muito claro o amor ao próximo, que é a grande mensagem da parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano contém uma série de elementos culturais que são fundamentais para que a gente possa entender em uma maior profundidade todos os ensinamentos contidos nessa passagem. Assim como às vezes a gente experimenta um prato, uma comida muito gostosa e você se arrisca em querer fazer aquela comida. Quando você junta ali todos os ingredientes e que você vai fazendo, você vai então descobrindo de onde vêm os aromas, os sabores, e assim é o mesmo com a parábola do bom samaritano. Cada aspecto cultural vai trazer para a gente e clarear ainda mais esses ensinamentos de Jesus. Um cuidado que temos que ter é de não nos atermos apenas nos aspectos culturais e nos esquecermos do grande fundamento que são as mensagens por trás de todas as parábolas. Pois bem, a parábola está no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, versículo 25 a 37. Mas a história começa um pouquinho antes. Mas a história começa um pouco antes. Começa no capítulo 9, versículos 51 a 56. Jesus diz para os seus discípulos: preciso ir a Jerusalém. Até então, os discípulos não tiveram nenhuma estranheza nisso, porque se aproximava a Páscoa. E a Páscoa para o povo judeu era uma festa que necessitava que houvesse a peregrinação até o templo de Jerusalém. A Páscoa celebrava o tempo em que o povo judeu era cativo no Egito e eles então foram liberados. Então era uma festa muito importante para o povo judeu. Então Jesus diz: quero ir a Jerusalém, ir até o templo. Os discípulos disseram: tudo bem. Mas Jesus então diz para ele: sim, quero ir, mas vamos passar pela Samaria. Nesse momento, os discípulos já começaram a desanimar. Por quê? Passar pela Samaria era o caminho mais longo, mais difícil e mais perigoso. Por que o mais perigoso? Quanto da formação do Estado de Israel, ele se deu através da divisão do Estado em 12 tribos. Cada tribo pertencia a um filho de Jacó. Tempo passa e há uma cisão entre essas tribos. Então, o Estado de Israel se divide entre as 10 tribos ao norte e 2 tribos ao sul. As 10 tribos ao norte criam a sua capital na Samaria, e é onde passam a ser conhecidos como os samaritanos.
E as duas tribos ao sul, as tribos de Benjamim e Judá, lideradas pela tribo de Judá, daí tem o nome judeu. E eles então ficavam ao sul, onde tinha o templo de Jerusalém. A rixa, a raiva, então, entre judeus e samaritanos era tanta que os samaritanos construíram um templo na Samaria para que não houvesse a necessidade deles peregrinarem até Jerusalém. Então, esse caminho de Jerusalém, da Galileia a Jerusalém, era um caminho longo. E haviam outros caminhos, mas Jesus decide passar pela Samaria. Eles estavam aqui na Galileia e eles queriam chegar aqui. Aqui está a Samaria. Trouxe só para a gente ter uma noção de distância. O caminho era bem longo. Pois bem, João Evangelista então diz para Jesus: já que nós vamos passar pela Samaria, o caminho é muito difícil, eu vou à frente e vou procurar hospedagem lá em alguma aldeia na Samaria. E assim o João faz. Quando o João chega na Samaria, nenhum samaritano quis oferecer hospedagem para eles. Tanta era a rixa entre eles, porque sabiam que eles estavam em peregrinação para Jerusalém. Então João volta para Jesus um pouco assim, decepcionado, para não dizer com muita raiva. Fala: ó, Jesus, nenhum samaritano quis oferecer hospedagem para ele. O senhor quer que manda descer fogo e matar todo mundo? Aquela raiva fraterna, né? E Jesus então diz para ele: João, o Filho do Homem não veio destruir vidas, mas para salvá-las. Mas por que João falou que queria mandar matar todo mundo e descer fogo do céu? Naquele tempo, esse pessoal, quando peregrinavam no deserto, clima árido, seco. Então, oferecer para as pessoas um pão, uma água, um canto para a pessoa descansar, era uma necessidade, porque eles ficavam à mercê dos animais e até do próprio clima. Então, existia uma lenda que dizia que deuses se disfarçavam de peregrinos e iam de casa em casa pedindo repouso, hospedagem. Aquele que se negasse, diz a lenda, que então cairia fogo e mataria toda a família. E foi nisso que João... Mas Jesus então diz para ele: não, nós faremos a viagem e chegaremos até Jerusalém. Pois bem, então eles caminham e chegam a Jerusalém. Imaginam como que eles chegaram em Jerusalém. Toda essa distância, exaustos, cansados, com sede, com fome, cansados, exaustos. E o que acontece quando eles chegam, então, em Jerusalém? Eis que um doutor da lei se aproxima de Jesus para testá-lo. Como assim? É assim mesmo. Naquele momento em que a gente espera uma alma caridosa iria aparecer e dar um abrigo para eles, não. Vem um doutor da lei para testar Jesus. E nos diz que ele se levantou diante de Jesus e perguntou: Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Isso é a pergunta que se faça a quem está cansado, com fome e com sede. O que o doutor da lei entendia? Ele já conhecia Jesus, ele conhecia a fama de Jesus. E aqui nós estamos falando, já está um pouquinho já ao final do Evangelho. Essa Páscoa que Jesus foi celebrar em Jerusalém já é a Páscoa em que Jesus vai ser imolado. Já é a última Páscoa que Jesus celebra. Então, eles já estavam ali buscando informações, notícias de Jesus para tentar incriminá-lo. Então, o que o doutor da lei esperava? Ele está cansado. Eu faço uma pergunta difícil, qualquer coisa que ele responder, eu uso contra ele. Lê do engano. Ele conversava com Jesus, né? E Jesus, então, diz para ele o seguinte: o que está escrito na lei? Como lês? Nessa hora, ele deve ter assustado, porque ele pergunta para Jesus, mas Jesus o responde com duas perguntas. O que Jesus pretendia?
Jesus aqui limitou a história. Jesus limita a discussão e diz para ele: me fala aonde está escrito e qual a sua interpretação. O doutor da lei então responde para Jesus: amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Jesus diz para ele: muito bem, respondestes muito bem, faça isso e viverás. Gente, o que está acontecendo aqui? Esse doutor da lei, ele não tinha dúvida de nada. Ele era um doutor da lei. Doutor da lei era uma inteligência refinada, uma pessoa muito inteligente, que era criada desde bebezinho e educado a conhecer toda a lei. Quando a gente fala de lei, nós estamos falando da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Mas todos os profetas e toda aquela estrutura do conhecimento do povo judeu daquela época. Então, ele era uma inteligência treinada. E ao responder isso para Jesus, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, e ao próximo como a si mesmo, ele conseguiu sintetizar séculos e séculos de tradição em 2 simples frases. Porque na Torá, que são esses 5 livros, estão contidos os 613 preceitos. O que são? São preceitos positivos e negativos, ou o fará ou não farás. Por exemplo, não guardarás rancor, aprenderás a Torá. São 613. Séculos e séculos de estudos, os sábios judeus chegaram à conclusão que esses 613 mandamentos podem ser resumidos nos 10 mandamentos, aqueles recebidos por Moisés. Mais e mais estudo, eles chegaram à conclusão que não, que os 5, a Torá, os 613, os 10, poderiam ser resumidos em apenas esses 2: amar a Deus de todo o coração e ao próximo como a si mesmo. Então, para o doutor da lei ter conhecido isso, fica uma prova que ele era uma inteligência, que ele sabia, que ele não tinha nada, que ele não tinha nenhuma dúvida, que o propósito dele era realmente testar Jesus. E aí, Jesus diz para ele: mas ótimo, então você sabe, faça isso e viverá. Mas a dúvida do doutor da lei ia além. Porque o que era amar a Deus de todo o coração? Para o povo judeu, o coração é a sede da inteligência e do sentimento. Não é igual para a gente, que a gente sente com o coração e pensa com a cabeça. Não, para o povo judeu tudo acontece dentro, porque a cabeça é fora. Então tudo acontece dentro. Então, amar a Deus de todo o coração é porque o nosso coração, às vezes, ele se divide. A gente sabe o que é certo, mas a gente ainda faz o que é errado. Amar a Deus de todo o coração é dar essa unidade ao coração, razão e sentimento. O que é certo, fazer o que é certo, dar essa unidade com toda a tua alma, com toda a tua mente. O povo judeu, eles não dividem o espírito do corpo. Para eles é tudo uma coisa só. Então, o que quer dizer? Que você tem que usar o seu conhecimento, mas não me venha só com palavras. Há que demonstrar o seu amor a Deus com ações concretas, com atitudes, ações. Por isso que eles peregrinavam, faziam sacrifícios e todas aquelas coisas. E amar a Deus com todas as suas forças, com todos os seus recursos financeiros. Quer dizer, você usar tudo o que você tem de financeiro a favor do próximo, deixar a serviço de Deus. Então, isso era amar a Deus de todo o coração, toda a tua alma e com todas as tuas forças. Quanto a isso, gente, o doutor da lei não tinha dúvida. Ele cresceu ouvindo isso. Mas ele, então, vendo a inteligência de Jesus, ele diz assim para Jesus: tudo bem, isso aí até que eu entendo, não vamos discutir, mas e quanto ao segundo mandamento? Quem é meu próximo? Naquela época,
haviam várias escolas rabínicas, duas mais importantes. Uma delas dizia que próximo era só o da sua raça, só aquele que compartilhava dos seus preceitos religiosos e que seguia a lei. E uma outra escola, uma minoria, dizia que não, que próximo era todo mundo, que todo o próximo que todo mundo era o seu próximo. Então, quando o doutor da lei pergunta para Jesus quem é meu próximo, o que ele espera? Que Jesus vá dar uma lista para ele, dizendo, seu próximo é esse, seu próximo é aquele. Ele virava para Jesus e falava, não concordo. O próximo para mim é só o judeu. Os gentios não são meus próximos, porque eles não seguem a lei. O samaritano, todo mundo sabe que Deus detesta os samaritanos. Então, o próximo é só o judeu da minha raça. Então, ele esperava que Jesus fosse numerar para ele. Mas é nesse momento, então, que Jesus conta para ele a parábola do bom samaritano. E a parábola diz o seguinte: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Gente, Jesus estava cansado, com sede e com fome. E o doutor da lei questiona Jesus, quem é meu próximo? Jesus, então, com toda a paciência, conta para ele a parábola do bom samaritano. Certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Jesus falava para homens que não tinham ainda a capacidade de entender coisas puramente espirituais. Então, Jesus precisava e ele apresentava imagens materiais que pudessem impressionar aqueles homens. Então, essa imagem descia de Jerusalém para Jericó diz muito com poucas palavras. O que era Jerusalém? O povo judeu acreditava que Jerusalém era a cidade mais alta do mundo. Então, eles estavam acima. E lá no templo que ficava em Jerusalém, eles acreditavam que Deus habitava dentro do templo. Deus morava lá no templo. Então, toda vez que você peregrinava ao templo de Jerusalém, a sua intenção era de ver Deus e ser visto por Deus. Neste sentido, Jerusalém representa o lado espiritual, o lado transcendente daquele povo. Enquanto que Jericó era uma cidade que naturalmente ficava abaixo de Jerusalém, e Jericó era uma cidade comercial, representando então o lado material da vida. Olha o quão brilhante é Jesus. Então, o que ele diz? Que o homem descia de Jerusalém para Jericó, mostrando que o homem declinava, não só geograficamente, mas também espiritualmente. E ele prossegue com a parábola. E caiu, o homem, que descia, caiu na mão de assaltantes, os quais, depois de havê-lo despojado e espancado, retiraram-se, deixando-o semi-morto. O que aconteceu? Naquele tempo, as comunidades eram próximas, bastante próximas. E haviam 3 formas de você olhar para uma pessoa e tentar descobrir a qual comunidade étnica ela pertencia. Se ela era egípcia, se ela era grega, se ela era da Síria, uma coisa assim. Que eram pelas roupas, pela fala, pelo sotaque e também pelas feições. Mas aquele homem caído, ele foi espancado, então não se podia reconhecê-lo pelas feições. A lenda diz que os assaltantes só espancavam as vítimas que oferecessem resistência. Então, a gente pode assumir que se eles bateram muito. Então, ele ficou desfigurado. Ele estava inconsciente, então não tinha como ele falar. Ele não seria possível reconhecê-lo pela fala. E o deixaram nu. Então, não tinha nada na vestimenta dele que pudesse indicar a que tribo ele pertencia. Se ele era um judeu, se ele era um egípcio, se ele era um samaritano.
E é o único personagem na parábola que não é especificado de forma alguma. Então, Jesus continua. Por coincidência, certo sacerdote descia por aquele caminho e, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Os sacerdotes representavam a classe mais importante dentro do Templo de Jerusalém. Eles eram muito ricos e dizem que eles moravam em Jericó e passavam 2 semanas em Jerusalém a trabalho. Então, eles ficavam 2 semanas em Jerusalém e retornavam para Jericó. Pode-se assumir que esse sacerdote tinha trabalhado, então, as suas 2 semanas no templo e ele voltava. Os sacerdotes eram a elite da classe da sociedade judaica daquele tempo. Eles eram ricos. Então, pode-se assumir que quando o sacerdote fazia aquele trajeto de Jerusalém para Jericó, que era mais ou menos em torno de 17 milhas, que ele não estava a pé. Com certeza, ele tinha condições de ter um animal que pudesse guiá-lo. E ainda assim, ele passa, olha para o homem caído. O homem caído está desacordado, não fala, está nu. O sacerdote, segundo a sua lei, ele só precisava ajudar um judeu, o da sua raça. Aquele homem, ele não sabe o que ele é, ele não se sente na obrigação de ajudá-lo e ele segue adiante. Além do mais, aquele homem podia estar morto. E sacerdote não podia tocar em morto de forma alguma, porque eles ficavam impuros. E ele já tinha ficado 2 semanas em Jerusalém. Se ele toca naquele homem e aquele homem está morto, ele teria que voltar para Jerusalém, fazer rituais de purificação que eram longos, demorados e caros. Fazer um ritual de purificação era uma trabalheira. O que ele faz? Segue adiante, passa pelo outro lado. E continua Jesus. De forma semelhante, também um levita que vinha por aquele lugar, ao vê-lo, passou pelo lado oposto. Quem eram os levitas? Os levitas, podemos dizer que eles eram os assistentes dos sumos sacerdotes. O levita, então, vendo o sacerdote passando direto e não ajudando o moço caído, ele fala, o sacerdote, que é o sacerdote, não fez nada, eu também não tenho obrigação, porque o sacerdote é o conhecedor da lei. O sacerdote é quem mais sabe. E se ele não achou necessidade, eu também não preciso fazer. E imagine só, se o levita decide pegar o homem caído, colocar na garupa do seu cavalo e leva o homem para Jericó. Quando o sacerdote visse que o levita ajudou, o sacerdote poderia se sentir ofendido, porque daria a entender que o levita fez e praticou melhor a lei do que o próprio sacerdote. O levita também, que não queria complicações, passa adiante e segue o seu caminho. E Jesus continua. Certo samaritano, em viagem, veio até ele. Ao vê-lo, compadeceu-se, teve compaixão. Meu Deus do céu! Quando Jesus disse, certo samaritano, foi uma bomba no ouvido daquele pessoal que estava ali escutando. O que acontece? Essa estrutura de narrativa que Jesus está apresentando, vocês perceberam que ela tem uma certa hierarquia? O sacerdote e o levita. Para aquele povo, o que eles esperavam agora que fosse a terceira pessoa? Um judeu religioso, para manter a hierarquia. Sacerdote, levita, judeu. E mais, como os 2 primeiros falharam em agir de acordo com a lei, o terceiro seria o herói da história. Então, quando Jesus diz o samaritano, implicitamente, o doutor da lei já entendeu que o samaritano, aquele que ele odeia, que ele não gosta, seria o herói da história. Nesse momento, João Batista deve ter abaixado a cabeça,
tentado sair de ladinho, porque lembra que ele queria ter matado todos os samaritanos? Só aqui Jesus podia ter acabado a história aqui, porque só até aqui ele já deu o exemplo de perdão, de caridade, de entendimento. Porque esse samaritano que vai ser o herói da história foi o que negou para Jesus a água, o pão, o repouso. Mas ainda assim, Jesus o coloca como o herói da história. O samaritano, ele era detestado, né? Tanto pelo doutor da lei e por João. Então ficou assim, no mínimo, um desconforto muito grande ali naquele momento. E para a gente, assim, ter um pouco da noção do que aconteceu naquele momento, de desconforto que gerou, vamos trazer a história para o nosso dias de hoje. Como se a gente pensasse assim. Um homem estava caído na rua. Passou por ele, então, um espírita. O espírita passa, olha, vê o homem caído e fala, ixi, tá resgatando. Já deve ter matado uns 12, bateu nos outros 5 numa vida passada. Tá resgatando, tá espiando. E segue adiante. Nisso, vem passando um católico. O católico olha, vê o homem caído e fala, ixi, o espírita que fala que fora da caridade não há salvação, não fez nada. Eu, católico, eu não vou me envolver nessa não. E segue adiante. Neste momento, vem passando um muçulmano. E ele olha o homem caído, e ele vai lá e se compadece e ajuda o homem caído. Porque, infelizmente, nós ainda temos a mesma tendência de João, de tomar um pelo todo, de pegar um grupo e achar que toda a nação merece ser queimada e ser destruída. Foi esse desconforto, mais ou menos, que apresentar o samaritano gerou ali no pessoal, naquele instante. Bom, e aí então, o que o samaritano fez? O samaritano aproximou-se, atou os ferimentos dele, derramando o óleo de oliva, o azeite e o vinho. Por que isso? Eles tinham, o azeite e o vinho, eles tinham propriedades medicinais. Então, ele usa o óleo para limpar as feridas do homem caído e o vinho para desinfetar. Após colocá-lo sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. Aqui, gente, o samaritano arrisca a vida dele. Quando ele entra em Jericó, pode-se assumir que ele leve o homem a Jericó, porque ele era um samaritano, ele era um detestado. E ele estava em território inimigo. Então, imaginem-se, o homem caído não é especificado, mas pode-se dizer que era um judeu. Assumindo-se que fosse um judeu, como que o samaritano iria explicar chegar numa hospedaria cheia de judeus com um judeu machucado na garupa? Ele arrisca a própria vida. E ele passa a noite na hospedaria, cuidando, e no dia seguinte ele diz, tirando 2 denários, cada denário representava o pagamento para um dia de serviço, para a gente ter uma noção do dinheiro. Deu-os aos hospedeiros e disse, cuida dele, e o que gastares a mais, quando eu retornar, eu te pagarei. Os 2 denários seriam suficientes para pagar mais ou menos de 1 a 2 semanas na hospedaria com os cuidados. E nesse momento que Jesus disse, então, que o samaritano usou do próprio dinheiro, o doutor da lei que estava zonzo, ele ficou pálido agora. Porque lembram qual que foi a primeira pergunta dele? O que devo fazer para herdar a vida eterna? Que é o equivalente a qual o maior mandamento da lei? E ele próprio respondeu, amar a Deus de todo o coração, de toda a tua alma e com todas as suas forças. O que o samaritano fez, gente? Ele viu o homem caído, ele sabia que precisava ajudar, ele foi lá e ajudou. Amou de todo o coração. Ele viu os ferimentos do homem caído. E ele tinha o vinho e o azeite. Usou o conhecimento que ele tinha em ações concretas
Ele limpou e cuidou das feridas do homem. E amou a Deus com todas as suas forças. Ele usou do próprio dinheiro para pagar as despesas na hospedaria. O samaritano fez tudo o que ele podia para ajudar ao homem caído. E Jesus, então, finaliza com a grande pergunta para o doutor da lei: quem se tornou o próximo do homem caído? Porque a pergunta do judeu era: quem é meu próximo? E Jesus devolve com um brilhantismo que lhe é particular: quem se tornou o próximo do homem caído? E o doutor da lei responde: o que praticou misericórdia para com ele. Ele não é digno nem ao mesmo de citar o nome do samaritano, mas ele diz: aquele que exerceu misericórdia para com o próximo. E Jesus então diz: vai e faze tu o mesmo. Porque não há problema na lei. A lei estava aqui na cabeça do doutor da lei. O problema da lei está em cumpri-la, em segui-la. E Jesus diz para ele: vá então e faça o mesmo, e você herdará a vida eterna. E assim termina a parábola do bom samaritano. Como várias parábolas de Jesus, essa parábola ela não tem um fechamento específico, ela fica em aberto. Você questiona: mas e o homem caído? E o samaritano? O que acontece? O que nos permite uma variedade inúmeras de reflexões em torno do tema. Mas no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec diz que Jesus não fez da caridade uma das condições para a salvação, mas a única condição para a salvação. Porque a caridade, a ajudar ao próximo, é a negação das duas maiores chagas de nossos dias, que é o orgulho e o egoísmo. A gente na vida, e eu até comentei isso com o Marcos, interessante quando eu estava fazendo um estudo, que eu me identifiquei muito com o homem caído, porque a gente se sente, às vezes, quando a gente está caído, no sentido que eu digo, passando por uma dificuldade, um momento difícil, e a impressão que a gente tem é: tô sozinho, Deus esqueceu de mim, ninguém me ama, tô sozinha. Mas será que é assim mesmo? Será que Deus nos abandona em algum momento? Porque eu cheguei à conclusão que a maior dificuldade não é cair, mas é perceber o auxílio que está ao nosso lado. Porque poderia Deus, no momento da nossa dificuldade, ele se materializar na nossa frente e falar: minha filha, faça isso, faça aquilo, haja de tal forma. Poderia Deus, gente? Claro que sim. Mas seria válido? Teria algum mérito se Deus aparecesse e resolvesse para nós todos os problemas? Não é assim que a pedagogia divina funciona. Deus age na nossa vida, mas ele age de forma muito sutil. É no momento que você está na dificuldade, você recebe um e-mail com uma música, com uma mensagem. Um amigo te liga: olha que saudade, quanto tempo. É dessas sutilezas que Deus nos cerca para nos ajudar a levantar. Mas há que ter olhos de ver. Precisamos educar o nosso olhar e aprender a ver Deus na simplicidade do nosso dia a dia. No livro Nosso Lar, André Luiz, ele fica no umbral por 8 anos. Certo dia, ele é socorrido pelo Clarencio. Quando o Clarencio o recolhe, o que o André Luiz faz? Dá uma bronca nele, claro. Vira pro Clarencio e fala: poxa, Clarencio, 8 anos eu aqui sofrendo, sendo perseguido, com fome, com sede, e você só aparece depois de 8 anos? O que o Clarencio responde para ele? Não, André, eu estava aqui todos os dias, mas você não me via. Então este é o convite: olharmos para a nossa Jerusalém interior e fazermos esse caminho de volta ao Pai, buscarmos conexão com o Pai.
Mas também um outro tema da palestra foi o amor ao próximo, que o samaritano exemplificou tão bem para nós. Mas aqui eu queria fazer umas considerações que estar próximo é diferente de estar perto. Por vezes, estamos perto das pessoas, o que não quer dizer que somos próximos dela. Estamos perto de um colega de trabalho, de um amigo na casa espírita, até mesmo de um cônjuge. Você convive com a pessoa por dias, anos, você está perto, mas não existe a proximidade. Então, o convite de Jesus é: trabalhe nessa relação, torne-se o próximo, aproxime-se. Mas da mesma forma que estar perto não é o mesmo de estar próximo, amar também é muito diferente de gostar. Jesus pediu, ou mandou, que amássemos a todo mundo. Ele não pediu que gostássemos de todo mundo. Gostar requer afinidade, simpatia, empatia. Amar é querer o bem. Amar é doar-se, é fazer pelo outro. Amar é uma relação de serviço. Você pede, você serve e você se doa simplesmente por querer o bem. Jesus não disse que precisávamos gostar de todo mundo, mas sim amar todo mundo. Por vezes, você descobre que uma pessoa que você não gosta, por exemplo, está passando uma dificuldade financeira. Você organiza ali um grupo, reúne fundos e leva para aquela pessoa. Não necessariamente você gosta, mas você amou. Você fez o bem. Você se aproximou da pessoa. Esse é o convite de Jesus. E fazer o bem, gente, é muito simples. Paulo, o apóstolo, numa mensagem do Evangelho, eu gosto muito de Paulo, mas às vezes ele fala umas coisas que a gente fica pensativo. Ele disse o seguinte, que para não fazer o mal é necessário quase sempre a negligência e a inércia, ou seja, a omissão e a preguiça. Não faça nada que você não faça o mal, mas também não quer dizer que você está fazendo bem. E que para fazer o bem é necessário uma virtude, a vontade. Basta querer fazer o bem. E é nesse momento que a gente decide, que a gente quer fazer o bem, que Deus se aproxima de nós, que Deus nos transforma em instrumentos no serviço do bem. Por isso a importância de mantermos pensamentos elevados, pensamentos que nos conectem com Deus, para que nos momentos de necessidade, Deus possa nos usar aonde Ele acha mais necessário. E às vezes, a gente dá bastante desculpa, né? Ah, não vou fazer isso por causa disso, não. Mas olha o quanto que o bem é simples. O bom samaritano, ele usou ali, dos recursos que ele tinha. Ele não precisou ir além. Quando ele viu o homem caído, ele não pensou, nossa, é muito pesado, deixa eu ir mais 20 milhas buscar ajuda. Nossa, ele está muito machucado, eu não vou conseguir cuidar das feridas. Não, usou o óleo, o vinho. Ele pensou, nossa, vou ter que pedir dinheiro emprestado para fazer alguma coisa. Não, usa do seu recurso que você pode, dentro do seu limite. E ele ajuda e deixa o homem na hospedaria e vai adiante. E essa é outra lição grandiosa que nós também vamos encontrar nos livros de André Luiz, que é a lição do ajuda e passa. Você deve ajudar dentro do seu limite, fazendo o seu melhor, mas ajuda e passa. Porque muitas das vezes a gente ajuda ao próximo, mas cria uma certa relação de dependência, tanto do ajudado para conosco, tanto de conosco para com o ajudado. E é importante ajudar, mas saber ajudar para que a pessoa tenha condições apenas de seguir adiante, de continuar a própria viagem. E o bom samaritano, ele fez o seu melhor. E esse é o convite de Jesus para nós.
faça o seu melhor. Compare-se com você mesmo, com o que você foi ontem, com o que você é hoje. Não compare-se com seu vizinho, com seu amigo, com seu colega de trabalho. É você e Jesus. É você com as suas atitudes. Porque todos nós estamos a caminho da perfeição. A perfeição é lei. A perfeição é o objetivo, é o que nos espera. Mas, segundo afirma Emmanuel, é importante que o amor ao próximo, que a caridade, seja a base, seja a estrutura dessa nossa jornada. Jornada que há de nos levar ao Pai. E não olhar para Jesus e falar, mas Jesus era perfeito. Não, nós também seremos. Nós estamos a caminho. Jesus não está longe, Jesus está aqui, próximo de nós. Mas há que olhar, há que educar. Cada ação no bem, cada trabalho que a gente faz, nós nos assemelhamos a Jesus e nós nos aproximamos ainda mais dele. E, para finalizar, uma história que eu ouvi, eu retirei da palestra do Sérgio Lopes, belíssima palestra, e para não dizer que eu copiei, eu adaptei um pouco o texto para a gente finalizar. Conta-se que certa vez uma mãe levou sua filha a um grande teatro, porque haveria a apresentação de um grande pianista. Era um teatro muito grande, muito belo, luxuoso. E a mãe estava no camarote conversando com umas amigas e a sua filha de 9 anos, então, decide passear pelo teatro e explorar e conhecer o teatro. Ela então segue e ela se depara com uma porta escrito proibida a entrada. Mas na cabeça de uma criança lê-se, por favor, entre, né? Ela então entra e quando ela entra, ela se depara com aquele magnífico piano de cauda e ao fundo uma cortina. Ela, destemida, se aproxima e se senta ao piano. Quando ela se senta ao piano, as cortinas se abrem, as luzes se apagam e os holofotes vão direto no piano. A mãe lá em cima no camarote quase deu um infarto. E neste instante, a criança começa a tocar um singelo cai-cai balão. A plateia começa a rir e a criança começa a tocar ali o seu cacai balão. Nesse instante, o grande pianista, o grande maestro, se aproxima cuidadoso da criança para não assustá-la e diz para ela, continue, não pare de tocar. A criança então continua tocando o seu cacai balão. O maestro então vem com uma mão, começa a fazer um solo para aquele cacai balão. Com a outra mão, ele faz agora uma base. E aquele singelo cai-cai balão vai ganhando proporções, vai se expandindo, e quando eles percebem, todo aquele teatro está inundado pela melodia do cai-cai balão. Assim também somos nós. Cada ação no bem que nós fazemos, cada singela ação no bem que fazemos, é como se tocássemos um cacai balão. E é nesse momento que o grande maestro das nossas vidas, o nosso mestre Jesus, se aproxima, coloque as suas mãos junto da nossa e aquela pequena ação no bem cria proporções que nós não podemos imaginar. Todos nós nascemos para tocar o nosso cai-cai balão. Não importa se você é professor, se você é médico, se você é faxineira, não pare de tocar. Se você trabalha na casa espírita, se você é um palestrante, se você dá passe, se você vem para receber o trabalho que a casa espírita oferece, não pare de tocar. Ouça Jesus sempre ao nosso lado. Faça o bem, escute Jesus ao seu lado. Continue, não pare de tocar. Muito obrigada a todos, muita paz e muita luz.